Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Bom, eu estou muito feliz de poder dividir com vocês vários assuntos interessantes, né? Isso aí. E curta o nosso vídeo, curta o canal e ativa o sininho aí, porque sempre você vai receber a notificação quando nós postarmos os nossos vídeos. Vamos começar agora com a nossa segunda temporada, que vai ser topíssima, né? Isso aí. A primeira, assim, cheia foi de novidade. muito gratificante pra nós, né? A primeira foi Muito especial. né, o início, começamos com tudo. E agora a gente tá muito animada pra trazer novos conteúdos pra vocês nessa segunda temporada. Então vai lá, eu sou a Roberta, vamos me apresentar. Exatamente, né? Que alguém esteja conhecendo. Quem sabe tu tá Nós recebendo agora. esse primeiro vídeo. Eu sou a Roberta Monteiro Herman e essa é minha sócia. Fernanda Mello, muito prazer, muito feliz, né, nessa segunda temporada. Como a gente sempre comenta, o Inspire-se é um projeto que a gente tem um carinho enorme. Então, dentro disso, muito feliz por ter evoluído, né, por ter sido tão bacana a nossa primeira temporada e a gente ter atingido tantas pessoas. E agora vamos para os nossos próximos assuntos. E dentro disso, tenho a honra e o privilégio de conversar com a Flávia Bolognese, super psicóloga que atende Canela, né? O consultório da Flávia fica em Canela. Ela vai se apresentar agora, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Flávia, a gente está muito feliz e com certeza o nosso bate-papo, né, vai ser muito interessante e vai atingir muitas pessoas. Então, acompanhe, pessoal. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade da gente ter esse bate-papo, conseguir, né, construir esse momento de aprendizado, de levar uma comunicação, informação para tantas pessoas, especialmente para as mulheres hoje, né? A gente vai conversar, então fico muito agradecida por esse momento. E, enfim, estou aqui à disposição, né? Sou psicóloga, eu atendo adolescentes, adultos e casais, então é um desafio muito grande para mim, né? E ao mesmo tempo muito gratificante. Então é isso. Muito obrigada, Flávia, por estar aqui. A gente está muito feliz de ter convidado a Flávia, a gente conhece ela e sabemos do trabalho que tu faz também. Então já aproveita e já compartilha esse vídeo aí com algum amigo, com alguma amiga, que vai ser um assunto muito interessante, porque a gente vai pegar o link do nosso último vídeo. Né? O nosso último vídeo a gente falou um pouco de uma menina que estava com depressão. Vai lá e olha se tu não assistiu. Isso aí. Porque aí vai pegar o link agora, porque a gente falou de depressão lá naquele vídeo, como uma pessoa que teve depressão mesmo contou o seu relato. E agora nós queremos começar com esse assunto, porque sabemos que hoje em dia a depressão, a ansiedade tá vindo à tona, né? Principalmente depois da pandemia, muita coisa mudou. Está presente no dia a dia das pessoas e indiferente se é uma criança, né, se é um adulto. Então é algo que acaba, né, entrando na vida das pessoas e às vezes a gente não sabe muito como se comportar. Quem tá passando por isso e principalmente quem está ao lado dessas pessoas. Então, dentro disso, né, vai ser algo que vai, com certeza, agregar muito, né, Nós achamos muito importante falar sobre esses assuntos, né, porque são as coisas que estão acontecendo hoje em dia. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. E aí a gente queria saber de ti, Flávia, tu tá sentindo muito frequente, assim, depressão, ansiedade, e dentro dessa depressão e ansiedade, vamos pro lado das mulheres, tu acha que a sobrecarga das mulheres tem a ver com a depressão e a ansiedade, está gerando mais depressão, mais ansiedade nas mulheres, por a gente estar na função de trabalho, de filho, de marido, e aí tem milhões de outras coisas, vida social também. O próprio autocuidado também, né, questão da saúde, então acho que a gente pode ter se sobrecarregado, né, com todas essas coisas que a gente incluiu na nossa vida, na nossa rotina, e agora tem muita depressão e ansiedade. Tu vê muito frequente isso? Como é que tá sendo na tua rotina de atendimentos? Então, né, meninas, olha só, realmente a gente tem uma grande demanda, né, tanto de mulheres, enfim, todas as pessoas hoje em dia estão de alguma forma dentro de um processo, né, buscando por algo, tentando entender algumas coisas. Então, depressão versus ansiedade são coisas que realmente são situações que acontecem, né, muito frequentemente, porque elas dependem de vários fatores, né, genético, ambiente e questões hormonais também. Então, assim, depois da pandemia e antes mesmo, a gente já falava muito sobre isso, mas como vocês citaram também, né, a questão da pandemia veio e potencializou muito
esses sintomas das pessoas, porque nós estamos, né, numa fase muito frenética. Estamos tentando nos adaptar a diversos papéis, né? Como mães, como profissionais, como amigas, como filhas, como esposas. E a gente acaba sendo movida dentro de uma espiral. E a gente está sempre correndo, e a gente está sempre ruminando. Então, assim, o que acontece? A depressão e a ansiedade são consequências desses momentos, né, que a mulher se coloca, né, diante do cenário da vida, porque nós temos um papel para seguir, para honrar, então É bem isso mesmo, acho que é o dia a dia que cada um passa, porque eu mesmo estava pensando, acho que a pandemia fez automaticamente as pessoas pararem, obrigatoriamente pararem, e com isso elas foram enxergando o estado que elas estavam de forma emocional, porque eu não posso parar, né? Não existe a possibilidade de eu parar e agora o que eu faço? Parece que assim, abriu sei lá, um buraco na frente da pessoa e dentro disso ela ficou, e agora, né? Tem como eu parar? Tem como eu ficar trabalhando no home office? Tem como eu, né? Então eu acho que muito puxou isso, assim, em relação às pessoas viverem naquela constante loucura, terem que parar e não saberem como se comportar, né? Desculpa. Não, pode falar. E na verdade, o que acontece, né? Eu acho que as pessoas, conforme foram ficando mais confinadas, elas foram, através das redes sociais, através de acessar várias coisas, elas foram imaginando as suas vidas em outros aspectos. Sim. E isso também traz uma certa cobrança interna, que gera um estresse, que gera uma comparação, por exemplo, da sua vida, das suas escolhas, da sua realidade com aquilo que ela gostaria de ser e não está conseguindo ser. Então gera uma frustração. E aí a mulher acaba se cobrando muito para alcançar determinadas coisas e ela não consegue olhar para a sua vida, de fato conseguir pensar, qual é a minha realidade? Como é que eu me construo dentro da minha realidade e faço as minhas escolhas? Porque mistura muito o que é meu, o que a sociedade coloca, o que a vida expõe, né? Então existe aquele conflito e por isso a necessidade do autoconhecimento. Trazer pra tua realidade, né, o que tu tá vivendo e com isso, isso eu dou conta, isso eu não dou conta, isso eu tenho que repassar pra alguém, algo assim, né? Isso, e aliviar o seu sentimento, porque assim, todos nós, né, independente da língua que a gente fala, independente do lugar do mundo que a gente mora, todos nós temos as emoções, né? E o que acontece, né? A gente precisa aprender a nos conhecer e a filtrar, entender, eu estou agora mais triste, eu estou agora mais feliz, eu estou agora com medo, eu estou ansiosa, eu estou preocupada. Então, assim, ter conhecimento do que a gente está sentindo para conseguir ter uma estratégia, para ter um controle daquilo e conseguir viver de acordo com a realidade que está acontecendo. E dentro disso, Flávia, quais os comportamentos que tu acaba percebendo? Porque acredito eu que a pessoa não venha dizendo, eu acho que eu estou com depressão, eu acho que eu estou tendo crises de ansiedade, salvo se for algo, acho que já tenha um acompanhamento médico, enfim, mas que comportamentos que as pessoas acabam tendo, assim, que tu chega a esse diagnóstico, tu consegue nos dar exemplos até pra gente ir, né, acompanhando, mas... Calibrando as outras pessoas, né? Daqui a pouco a gente tá com alguém e a pessoa tá tendo alguns comportamentos e, né, ficam diferentes, assim. Eu acho que dentro disso, assim, quais são os exemplos que a gente consegue dar para quem, né, tá acompanhando, né, a nossa conversa e entender, mas ou eu já passei por isso, ou eu estou passando, então... Normalmente, né, o que eu identifico no consultório, né? As pessoas, quando elas têm muitos conflitos com outras pessoas, né? Isso é um gatilho muito grande, por exemplo, gatilho de relacionamento, né? Ou quando a pessoa não tem uma questão de autoestima muito baixa, né? Então isso normalmente são gatilhos que desencadeiam desorganizações emocionais, né? Muitas vezes as mulheres se sentem muito desconfortáveis, né, com relação aos próprios parceiros, né? Quando tem um relacionamento, não se sente valorizada, não se sente importante dentro dessas situações, né? Ela corre, mas ela não encontra
né, naquela relação, um acolhimento, um senso de importância. Então isso faz com que ela se desorganize, porque é como se ela estivesse perdendo o sentido. Eu estou fazendo por algo, por alguém, por mim também. Mas normalmente nós perdemos muito isso. Nós fazemos algo por alguém ou por outro. Tu acaba pensando só no outro, No e tu não outro. enxerga que aquilo é bem pra ti. É um bem para ti, exato. Então, eu acho que é uma reconstrução, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade. A depressão é o excesso do passado, a ansiedade é o excesso de futuro. Eu acho que nós, mulheres, precisamos construir muita consciência do presente. O que eu quero agora? Sim. O que é importante para mim, né? Porque, assim, problemas com filhos, como que eu vou ser uma mãe melhor, cobranças, né? Então, quando eu percebo muito que vem no consultório isso, as mulheres se cobrando muito, uma exigência, uma perfeição, e é aí que a gente entra dentro de um conceito, né? As tristezas, as angústias que a gente vive no dia a dia. Sim, e até tu falando, não tem como a gente não se encaixar, pelo menos eu. Uma coisa ou outra a gente fica assim, pois é, deveria rever algumas coisas. Em relação à questão da própria maternidade, do trabalho, do cuidado com a saúde, enfim, e corpo, né? Então acho que a gente acaba muito, opa, eu preciso ser excepcionalmente maravilhosa em tudo. E não é assim, tem que entender que existe um contraponto, né? Exatamente. E aí como é que a gente consegue, pensando assim nesses detalhes, como que a gente vai conseguir adaptar ou começar a realinhar? O que eu posso fazer para começar a realinhar a minha vida agora? Assim, então vou lá, né, vou na psicóloga, coloco esses conflitos, né, para vocês, a gente vai citar algumas coisas que eu tô me sentindo sobrecarregada, ou, né, a gente sempre coloca a culpa no outro, que é os outros que estão, né? exato, as queixas. Então como é que a gente começa um caminho para nos realinharmos? Na verdade, dentro do processo terapêutico, né, nós vamos fazendo todo um trabalho de investigação, a gente vai trabalhando muito a consciência da mulher, o que é importante para cada uma, quais os valores, os princípios, os sonhos, resgatar as memórias, né, de infância, de adolescência, trazer muito essa realidade, assim, o que tem no teu coração, porque muitas vezes a realidade da Fernanda, os sonhos dela talvez não sejam os mesmos que os da Roberta, né? Então, sim, cada uma dentro da sua individualidade construir o seu processamento, a sua vida, e aí canalizando, assim, o que realmente importa para ti? Até porque nós estamos querendo traçar metas, objetivos, trabalhar com isso, né? Com esse entendimento do autocuidado, a importância de se autocuidar, né? Construir a sua rotina. Então a gente tem vários caminhos, né, para construir essa identidade, essa autoconfiança, esse empoderamento que a mulher necessita, né? E eu acho que uma das coisas também que eu anteriormente estava comentando com a Flávia, se é saudável a gente avaliar a questão, estou sobrecarregada, e reverter por eu sou empoderada, eu consigo realizar. É saudável a gente querer fazer esse comparativo ou não? Daí a mulher vai obrigatoriamente achar que precisa dar conta daquilo, né? Exatamente. Mas, claro, vem muito do que tu falou, de como está a minha realidade, como eu estou conseguindo me organizar. Mas não sei o que tu acha dessa correlação entre sobrecarregada e empoderada. A gente precisa, né? Porque pode ser que tenha um momento da nossa vida que sim, eu vou ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque é uma fase, sei lá, o filho pequeno, então eu tenho que retornar ao trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho a casa, conciliar, precisa obrigatoriamente conciliar aquilo. Então eu não vou focar no estou sobrecarregada e sim no estou empoderada. Cara, eu dou conta de tudo isso, né? Eu sou uma mulher maravilhosa. Não sei se assim, a minha visão, de uma certa forma, pode estar coerente pra gente, né? E dentro desse link que tu faz, sabe que eu venho pensando, porque a gente fala muito de empoderamento, né? Empoderamento, né? Mas e o que é pra cada pessoa, né? Isso que eu fico pensando, agora que tu falou muito da individualidade, porque a gente tem que tentar entender que é individual, né? O empoderamento pra mim pode ser bem diferente pra ti. Exatamente. O meu desejo é ser mãe, largar tudo, ter uma vida... E é isso pra mim. E aí pra Flávia não, pra Flávia é trabalhar, é se destacar no trabalho, e pra Fernanda é cuidar da saúde. Então, Sim. tipo, o que é empoderamento dentro disso tudo também? Às vezes eu fico ao mesmo tempo pensando Exatamente. sobre esse tema que a mulher precisa ter essa consciência, né?
o empoderamento nada mais é do que a necessidade de saber o que é sucesso para cada uma, né? Sim. Qual é o meu conceito? O que é ser uma pessoa de sucesso, né? De empoderada daquilo que quer fazer. Só que aí existe aquele sentimento, né? Eu escolhendo, por exemplo, a mulher que escolhe ser mãe por um tempo e não deixar os filhos na escolinha e exercer a sua maternidade, ela muitas vezes é julgada por isso, né? Sim. E aí dentro dela tem a leveza, eu estou fazendo o que o meu coração diz, mas tem o outro lado que julga. Sim. Então eu acho que é muito assim também desse trabalho de consciência, né, de conseguir alcançar aquela leveza. Poxa, não, eu estou coerente com o que eu quero e isso também, tá tudo bem. Sim. A partir disso, né? É trabalhar muito essa percepção de não deixar o externo te afetar tanto, né? Fazer as tuas escolhas, conseguir olhar, por exemplo, para aquilo que a vida oferece, né? O externo no sentido, as escolhas, cuidar da saúde, trabalhar, conseguir se sentir pertencente, empoderada, mas ao mesmo tempo saber, conseguir filtrar, isso é para mim, é o meu desejo, ou eu tô entrando num movimento cultural, social, né? Porque aí a minha emoção é um termômetro. A depressão e a ansiedade, por que elas vêm, né? Porque elas querem nos dizer algo. Algo não está saudável no meu funcionamento. As minhas emoções se desorganizam e elas são um termômetro. Então, quando eu estou sentindo determinadas emoções que estão disfuncionais, eu preciso, né, alinhar e entender, opa, é um sinal. É um sinal de que eu preciso me recolocar. Alguma coisa que eu estou fazendo não está coerente com aquilo que realmente, internamente, eu sinto e quero. Né? Um insight que eu tive. Pois é, não tenho o que falar. Não gostei desse vídeo, eu não tenho palavras. Mas assim, tive 2 insights agora. Vamos aproveitar e falar do nosso bloquinho. Porque agora eu tô falando assim de cada passo, eu e a Fernanda, a gente lançou esse bloco de planejamentos. Porque cada passo que a gente vai dar, de repente, a gente podia fazer um planejamento, né? Porque às vezes, agora eu quero focar na minha carreira profissional. Mas aí vai vir pressão, né? Porque tu não vai ser mãe, porque tu não vai ser isso, porque não... Vai ter o externo sempre. Sempre. Normal. Então, de repente, se fizer um planejamento melhor, assim, não, agora o meu próximo passo vai ser carreira profissional. E é nela que eu vou focar no próximo ano. E aí conseguir colocar ali, né? De uma certa forma, tu vai te blindar com esse externo, porque é algo que tu tá realizando, né? Tipo, e que vai ter um determinado tempo, enfim, um cronograma, né? Isso, tu vai estar no teu cronograma e tipo, então agora eu vou focar nisso, o externo vai me falar, mas eu tô bem alinhada. Exato. Tu te alinhar com, não, é o que eu Tem quero, te colocar em primeiro lugar, né? Exato. Esse seria o meu segundo insight, assim, eu vou me colocar em primeiro lugar, os outros vão falar, vão julgar, normal, mas eu sei o que eu quero. Estou fazendo aquilo que é importante pro meu desenvolvimento. Nesse momento, né? Exato. Não que amanhã eu não possa mudar e querer ser mãe e largar tudo E não que no meio de tudo isso tu não dá uma surtadinha. Mas tu retornar muito antes, né, pro que tu tava planejando, para aquilo que é algo importante pra ti, né, tu ter um autoconhecimento. Não, mas fui eu que decidi isso. Então, dentro de todo tu lembrar o externo, tá tudo bem, gente. E eu acho que é muito importante a gente se conscientizar também disso, dessa rotina, estabelecer um planejamento. Agora eu quero focar, sei lá, na minha saúde mental, como que eu vou estabelecer um autocuidado, como que eu vou aprender a cuidar mais de mim, porque eu cuidando de mim, fico mais feliz, construo emoções mais positivas e, consequentemente, o meu redor fica mais saudável. Com certeza. Né? Então, a gente se conscientizar que estabelecer rotinas é saudável. E, na verdade, só não fica focada na questão da velocidade, do quanto tu vai conquistar o mais rápido possível. Foca na direção. O teu objetivo não é a velocidade, é a direção, é a leveza de fazer as coisas, né? Então, lembrando sempre também, né, que qual é o segredo da vida, né? É a gente entender que os momentos muito bons vão passar. E que os muito ruins também vão passar. E que a vida é feita de altos e baixos e que o saudável é a gente tentar, eu estou aqui fazendo o meu melhor. Quando é que eu não dei conta? Né? Quando que nós fizemos algo e de certa forma a gente não deu conta? Bem ou mal a gente está aqui para contar histórias, né? E superamos de alguma forma, sendo do jeito que a gente quis ou não, a gente está aqui. Então, esse é um processo, né? Eu acho que a gente tem que conseguir olhar mais para o presente momento,
conseguir né, entender que o passado ele nos serve para olhar as oportunidades que a gente teve, os erros que a gente teve, acertar. O futuro, sim, ele vem, a gente tem que estar, né, como a Roberta disse, com o nosso bloquinho aqui, muito atentas, mas ao mesmo tempo, assim, relaxar, aprender a relaxar. A gente quer escalar a montanha, a gente quer chegar no topo, mas enquanto tu tá escalando, senta, contempla a montanha, olha a vista. Eu acho que focado no topo, isso, né? que está Porque faltando senão tu para não nós curte mulheres. um momento feliz, né? E é muito isso, eu cheguei e ele tá, mas agora parece que tu já tem que organizar qual é o próximo passo. Depois. Aproveita, né? Claro, a gente sempre tem que estar buscando melhorar, enfim, mas aproveita aquele momento. Porque senão tu não vai nem entender tu não vai nem enxergar toda aquela caminhada, tu não vai dar valor para aquela caminhada por conta que tu não aproveitou aquele momento que tu queria tanto, né? E isso serve porque esses momentos que a gente tem que ter de qualidade com a gente mesmo, são os momentos que a gente nos oferece para também fazer um exame de consciência e ter clareza. Poxa, agora eu quero seguir esse caminho, eu quero focar nisso, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a fazer um tricô, né? A mulher também precisa entender o que ela precisa, não só servir, né? Eu acho que a gente está muito num papel de conquistar. Eu acho que a gente teve todo o nosso movimento feminista, né? A gente alcançou muita coisa e eu acho isso que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo existe uma cobrança gigante em cima da perfeição. Sim. Nós queremos ser perfeitas. E é entre nós, né? Entre nós, muitas vezes, todo mundo até Exato. pensando em relação, né, à família, ninguém impõe que tu precisa ser dessa forma, não é? A gente que se coloca nessa situação, Tu te né? compara com alguém lá É. que decide que é isso, mas os outros nem às vezes nem estão falando nada e tu fica aquela vozinha na cabeça, né? Não, porque eu tenho que chegar lá, porque eu tenho que fazer tal coisa até o final do ano. E às vezes a gente precisa... Não, tipo, eu planejei até o final do ano, mas não, eu posso tirar um mês aqui pra respirar, no próximo eu vou voltar. E às vezes a gente precisa dar umas pausas pra dar uma realinhada. A gente falou, tipo, chegar no meio da montanha e dar uma observada, né, do que aconteceu. Porque a gente não comemora as pequenas conquistas. Não. Né? Às vezes a gente quer perder 10 quilos, a gente perde 1 e tu não comemora, tu não fica feliz. Não, porque não cheguei no 10, esse mês foi horrível, porque não sei o quê. Mas, gente, o que tu pode mudar nesse mês? O que tu fez de diferente? Às vezes passa um mês e a gente nem notou o que aconteceu, né? Porque olha como tá passando rápido. E eu acho que também é questão de olhar para o passado, né? E enxergar aquilo, tudo que tu já realizou, né? O que tu queria hoje, né? Porque às vezes tu, não, já tô, sei lá, da parte de trabalho também, que tu almeja estar em tal cargo, mas tu já vem trilhando um caminho, daqui a pouco tu tá lá, tu já nem sabe mais pra onde tu quer ir, só que olha todo e tu nem olhou no passado que tu conquistou, né? Então, e isso, por vezes, com certeza, esse caminho que tu já teve até então, vai motivar muito mais pessoas, vai inspirar pessoas. Então, dentro disso, tu precisa falar sobre ele, dar valor pra tudo que tu vem vivendo, né? Olhar pra quem a gente era, o que a gente idealizava e fazer um paralelo. Poxa, até onde eu cheguei hoje, a pessoa que eu me tornei, não só meus ganhos no sentido material, financeiro, mas, poxa, em valores, em princípios, né? Em pessoas que eu consolidei na minha vida, enfim, eu acho que esse é um processo muito importante que a gente tem que se conscientizar. E o conhecimento, até porque a gente aprende muitas vezes, né? Às vezes tá errando e tu vai aprendendo. Na próxima eu já tô mais forte, na próxima eu sei mais alguma coisa, então a gente também tem que aprender com esses passos errados. Exato. Que a gente acha que é errado porque a gente quer tudo certinho, mas vai acontecer coisas que vão nos provar no meio do caminho, né? É que o erro é justamente isso, né? A gente, o ser humano, o que ele faz com o erro? A gente se tortura. Né? Eu acho que o erro ele é uma grande oportunidade, a gente tem que olhar para esse outro conceito do erro, né? Se permitir errar para acertar, claro, continuar errando a mesma coisa não, né? Sim. Mas assim, olhar para as coisas, não para se culpar, para se torturar, mas olhar para a situação, poxa, eu errei, eu tenho uma oportunidade de fazer diferente, isso me prepara para uma próxima vez eu conseguir estar empoderada e fazer diferente, né? E entender que faz parte do processo, errar, acertar, só não se punir por isso. Deixar de ser feliz, deixar de buscar o seu melhor, né? Perfeito, uau! Estamos chegando ao fim, que triste! Ai, nossa, que perfeito. papo bom! Adorei. Perfeita a tua fala. Obrigada. Nossa, Muito incrível. bem, adorei de verdade. Muito bom. Mas pra finalizar, né? Nossa dica de ouro, né? Todo final de vídeo a gente sempre pede para nossa convidada, né, compartilhar a sua dica de ouro
para poder inspirar, né, as pessoas, quem está acompanhando. Então, dentro disso, Flávia, qual a sua dica de ouro para nós? Eu vou dar 3 dicas Me de dá ouro. uma caneta que eu vou Opa! anotar. Maravilha! Peguem aí já o bloquinho de vocês e anotem as dicas. Porque, na verdade, assim, ó, é um conjunto de coisas que a gente conversou aqui. A primeira dica seria, pegue leve com você, né? Consiga olhar para os seus reais objetivos, mas assim, faça uma coisa de cada vez. É melhor o feito do que o perfeito, aquela coisa toda que a gente fala. A segunda dica que eu vou dar, que é muito importante para nós mulheres entendermos, o óbvio precisa ser dito. Se eu tenho um problema com alguém, com um cônjuge, com um amigo, com um filho, com um familiar, converse, explique, dá o direito dessa pessoa a entender, né? Para que a pessoa consiga entender o que tu tá sentindo. Peça ajuda, é a terceira dica. Peça ajuda. Eu acho que quando a gente tá muito sobrecarregada, não carrega tudo sozinha. Conversa com teu companheiro, diz para ele, eu preciso de ajuda. Eu preciso que tu me ajude a fazer isso pro filho, pros pais. Poxa, tem como fazer isso para mim? Não carregue tudo nos seus ombros, nas suas costas. Eu acho que essas 3 dicas, se a gente conseguir seguir um pouquinho disso, a gente consegue ficar mais leve, ter uma qualidade de vida e trabalhar muito com as questões depressivas, ansiosas. E Uau. eu acho que é isso. Ah, tá anotado. Eu não posso nem falar porque dá vontade de chorar, de verdade. Fiquei realmente emocionada. Nossa, muito obrigada, Flávia. Fiquei assim, ó, Imagina. muito feliz de ter aqui no nosso canal, abrindo a segunda temporada. Demais. Eu que agradeço. Compartilhem nossa. esse Estreando a nossa segunda temporada, assim, ó, no alto nível. Exatamente. Eu fiquei realmente muito emocionada e muito feliz de te ter aqui, né? Eu também. E Com é isso aí, certeza. né, gente? Muito obrigada por estarem aqui, terem acompanhado nosso vídeo. A Flávia é uma pessoa muito especial. Procurem ela nas redes sociais. Muito obrigada. Chamem ela também se tiver alguma dúvida, né? Com Surgiu aqui certeza. no vídeo, chamem ela, Exatamente. marquem também um bate-papo com ela, porque pode te ajudar a dar um próximo passo, a decidir alguma... A entender em que momento tu estás. Tu estás, isso, e ajudar a colocar os planejamentos. Ela pode nos ajudar nesse momento também. Com Muito certeza. obrigada por estarem aqui. Obrigada, Flávia. Obrigada, Fê, por mais Obrigada, uma. meninas, pela oportunidade. Pessoal, continuem seguindo os próximos episódios da temporada. Eu vou ficar atenta também. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.